Usando o vídeo mais popular para gravar o mundo da legenda, a Ígide até hoje é muito curiosa para os cientistas. A Ígide antiga era uma das civilizações mais antigas do mundo. Mas sob a elegância e a charma da torre de golpe, há algumas dúvidas que ainda não foram resolvidas, algumas verdades terríveis e algumas culturas realmente loucas. Neste vídeo de hoje, eu vou apresentar algumas coisas mais incríveis sobre a Ígide antiga. Munais cursi e so terrible that it once scared professional archaeologists. In ancient Egyptian mythology, Munais coffin is considered one of the most forbidden objects in the universe. Open Munais coffin will curse the people around. Na verdade, a maioria dos tombos foram abertos e limpados antes do arrivo dos arqueólogos modernos. Até 1922, os arqueólogos que trabalharam no Divangu descobriram o tombo de Tutankhamun. Este é o único tombo, porque ele nunca foi limpado ou aberto, o que é quase impossível de saber. Quando o muro foi aberto, um grupo de pessoas estavam lá, incluindo investidores, cientistas, históricos e arqueólogos. Há mais de 8 pessoas que abriam o muro. Após a abertura, eles morreram em poucos anos. Eles morreram por causa de um evento misterioso. O Muro de Egito. Cleópatra é a última reina do Reino de Egito, e geralmente é considerada uma das mulheres mais influenciadas na história. Ela liderou uma época de dificuldades no Reino de Egito, e construiu uma aliança de diplomacia e romance com as pessoas mais poderosas da região do Mediterrâneo. Andoni construiu uma aliança de diplomacia com Ulisses, Caetano e Marco. Mesmo que no início da dificuldade, ele finalmente se fortaleceu, mas na guerra contra ele e seus adversários Marco e Andoni, mais problemas surgiram. Uda vez army completely defeated Cleopatra's army. He was captured and forced to commit suicide. However, to this day, we still do not know the exact situation of Cleopatra's death, although iniciou o conflito com a camiseta. Na época do clima do Egito, as pessoas queriam tudo que tinha a ver com o Egito. O papel da camiseta do Egito também era muito popular. Na primavera do século XIX, um vendedor americano achou que usar a camiseta de verdadeira camiseta é uma boa ideia. Claramente, para ele, usar a camiseta é mais barato do que usar o papel de paquete. Então ele fez isso. Ele não sabia que isso iria causar perigo para todos os seus clientes. Embora essa ideia talvez tenha sido realizada, mas a explosão de uma doença mortal certamente provou isso. Por causa desse acidente, a América finalmente proibiu a importação da camiseta. O sistema judicial do Egito. O Egito é considerado um dos sistemas judiciais mais antigos do mundo. Em um certo sentido, há um julgador que está sendo testemunhado por qualquer crime que ocorra no território. O preso sempre tem a oportunidade de defendê-lo, para evitar ser testemunhado. Na verdade, ele era bastante avançado naquela época. Os históricos sempre estavam curiosos dele. Mas, quando eles pesquisam mais, parece que não é um sistema de justiça, mas mais como um tribunal legítimo da corrupção do Egito, e não um sistema de justiça, à exceção de ser testemunhado como culpado, senão o jeito moderno de não ser culpado é diferente. O jeito do Egito é exatamente o contrário. Todos os presos são testemunhados como culpados, eles precisam testemunhar a sua inocência, e não o contrário. Geralmente, os presos são assaltados e torturados para que eles se aproveitem. Se o caso não for aprovado, os presos sempre serão punidos. Ginzi Tower, uma das partes mais maravilhosas e mais misteriosas do Egito. O Ginzi Tower de Kizar é um símbolo do Egito, com mais de 150 metros de altura, e foi o maior edifício construído. Na verdade, o Ginzi Tower foi construído cerca de 2.500 anos atrás, e foi o maior edifício de construção humana na Terra. Até o fim do século XIX, foram construídos mais altos edifícios do Ginzi Tower. Os cientistas históricos se perguntam sobre o fato de que os índios antigos, sem qualquer tecnologia moderna ou métodos de engenharia, podiam construir não só altas, mas também coisas que poderiam ser usadas por milhares de anos. Há 4.500
anos, a Torre de Gindi ainda não foi construída, e muitos outros prédios foram destruídos. Alguns acreditam que isso não foi criado pelos índios antigos, mas foi feito graças aos extraterrestres. Aqui, vocês podem verificar isso. A Egito. Se não tivesse uma prisão, o mundo de hoje seria muito diferente. Havia mais pessoas, mais doenças e mais conflitos. Desde o início da civilização antiga no Egito, o método de prisão já existia. Mas o método de prisão no Egito não é o mesmo que o método que usamos hoje. Os antigos egípcios eram ensinados a usar um tipo de misturado de feijão, e não produtos de limpeza e desinfecção, para criar uma barragem entre os casais. Obviamente, isso é uma forma de escuridão efetiva, mesmo que ela possa ser efetiva. Hoje, a maioria das pessoas, quando pensam em usar algo tão assustador como proteção, ficam surpresos. A verdadeira idade da cara do morto. Sobre a verdadeira idade da cara do morto, há uma verdade louca que não sabemos quão antiga ela é. Na antiga, a maioria dos históricos acreditavam que a cara do morto tinha uma história de aproximadamente 4.500 anos, a mesma idade que a Torre de Pedra. Mas mais evidências mostram que a cara do morto é mais antiga, possivelmente de 1000 anos. Seus rostos de mortos e as águas ao seu redor mostram que ele existe na época da fortaleza do Egito. Isso é impossível nos 4.500 anos, mas se ele foi construído há 9.000 anos, é possível. Naquela época, o Egito era mais parecido com o deserto, e não com a rainha. Isso é apenas uma das dúvidas que nunca serão resolvidas, porque não há recordes sobre a construção de rostos de mortos. Goshe ouviu dizer Ku. A verdade é que os trabalhadores vivem na cidade que foi construída especialmente para eles. Essas cidades possuem todos os novos equipamentos e o suficiente espaço para alcançar toda a família. A comida dos trabalhadores é como a do rei, é o